Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje é quinta-feira e a gente está aqui meditando um pouquinho da nossa palavra de Deus. E hoje o evangelho é um pouco extenso, né? Um pouco grande, mas hoje Jesus vem nos falar sobre o perdão. A importância do perdão para a nossa salvação. A importância do perdoar, né? A gente dá o perdão a quem nos magoou e receber o perdão, né? Tanto dar como receber é cura, né? É uma cura que acontece dentro da gente. Então, hoje, Jesus vem dizer, se você não perdoar o irmão, eu não vou lhe perdoar. Não adianta você me pedir perdão, porque eu não vou perdoar, se você não perdoar o irmão. Né? Então, diante da pergunta de Pedro, né, a gente sabe que Pedro era igual a gente. Pedro, quando fez essa pergunta, quantas vezes ele deveria perdoar, é porque Pedro, né, tinha essa deficiência também, como todos nós. Não é fácil perdoar, né? Mas também não é difícil e não é impossível. E a gente vai ver agora. Então, pessoal, hoje é quinta-feira e a gente vai meditar no capítulo, no livro de Mateus, capítulo 18, no versículo do 21 ao 35. A gente vai ler. Quando chegar lá embaixo, no 35, a gente vai pular para o capítulo 19, que fica aqui bem pertinho, e vai ler só o versículo 1, o comecinho, né? Então, hoje a palavra vem falar sobre perdão, né? Jesus vem nos orientar, vem nos mostrar a importância do perdão para a nossa salvação, né? O perdão é uma coisa muito difícil de se dar, né? É muito difícil de se pedir e também muito difícil de se dar. Eu acredito que todo mundo tem essa deficiência, tem essa dificuldade de perdoar. Não é fácil perdoar quem nos machucou. Não é fácil perdoar quem nos caluniou. Não é fácil. Você quer levar isso para a vida, você quer levar isso para a morte. Né? Eu conheço pessoas que dizem assim, eu vou morrer e não vou perdoar fulano. O fulano pode estar ali, num leito, morrendo, se acabando. Pedir meu perdão, eu não perdoo. Eu não perdoo. Já escutei várias pessoas falarem isso. Lendo essa passagem, né, a gente pode perceber o seguinte, que se essa pessoa que pensa dessa forma levar isso até o fim da vida, ela não vai ter o perdão de Jesus. Ela não vai ter. O próprio Jesus diz aqui, quando ele conta a parábola. Aqui é contada uma parábola de um rei, né, que perdoou um dos empregados, né, que devia uma quantia enorme para ele. Então ele ia vender esse empregado junto com a família para poder adquirir esse dinheiro que ele devia para ele. Então esse empregado se prostra diante dele, pede perdão, pede uma oportunidade, né? Diz que com o trabalho vai conseguir pagar aos poucos, que não venda a família dele e tal. E aí o rei se compadece dele e perdoa. Mas na frente, esse dito cujo, desse empregado, encontra um amigo que devia para ele da mesma forma que ele devia para o rei. O que é que ele faz? Ele pega. Então, aí o que ele faz? Pega, joga o cara na prisão e diz, tu só vai sair daí quando tu me pagar tudo que tu me deve. Ou seja, ele não usou de misericórdia com a mesma misericórdia que o patrão dele usou com ele não usou com o companheiro de trabalho. Não é assim? Pronto. Então,
que é que acontece? Jesus conta essa parábola para mostrar que aquele rei da história lá na frente é ele. O rei é ele, né? Aquele empregado que se prostrou diante do rei para pedir perdão somos nós, né? É nós que nos prostramos e pedimos perdão a Deus, né? Quando a gente vai a uma igreja, quando a gente se ajoelha, quando a gente faz algo errado, quando a gente se arrepende, quando a gente vai ao padre, né? Se confessar, a gente está pedindo perdão a Deus. Deus tem a misericórdia de nos perdoar naquele momento. Ele olha com misericórdia para a gente e nos perdoa e manda que a gente siga, mas que a gente não peque mais, não é isso? Mas nós somos tão podres, igual a esse cidadão aqui. Esse cidadão, a gente é igual a esse cidadão, né? A gente faz isso aqui. Fazem o bem a gente, né? Tratam a gente lá atrás bem. Muitas vezes, né? Nos livra de certas coisas, como a dívida desse cidadão aqui. As pessoas olham para a gente com misericórdia, olham para a gente, né? Querendo ajudar, dar o seu perdão, né? Muitas coisas erradas que a gente faz, muita gente passa assim despercebido, deixa passar despercebido, e a gente vai seguindo em frente. Quando chega lá na frente, a gente se depara com a mesma situação que a gente viveu lá atrás. Só que tem um detalhe, a gente esquece. A gente esquece que a pessoa lá atrás, olhou para a gente com misericórdia em um determinado momento da nossa vida. Momento de perdão, em perdoar uma dívida, seja lá o que for, né? Em ajudar o próximo, né? Muitas vezes tu precisou de uma cesta básica, teve pessoas lá atrás que te ajudaram. Muitas vezes tu precisou de um auxílio de um hospital, né? O auxílio de um hospital. Teve alguém ali que te encaixou, que te colocou, né? Existem inúmeras coisas que acontecem na nossa vida, de favores que fazem com a gente. Mas a gente tem uma mente, né, muito fraca, a gente esquece. Quando a gente chega lá na frente, a gente se depara com a mesma situação. Eu acredito muito nisso, que Jesus nos coloca nessa situação para nos testar. E para ver se a gente tem a mesma misericórdia que tiveram com a gente lá atrás, né? Aí a gente faz como esse empregado aqui, porque a gente é igual a ele. A gente encontra quem deve pra gente, a gente encontra aquela pessoa que fez um favor pra gente, a gente encontra aquela pessoa que nos ajudou com a cesta básica, com um dinheiro, com alguma coisa na vida. Tu tá no auge da situação, tu faz tudo errado. Nós fazemos tudo errado, né? A gente esquece. A gente tem uma amnésia triste. A gente esquece do que fizeram com a gente, do perdão que deram a gente. A gente esquece. A gente só lembra da maldade que fizeram para que a gente possa fazer com o próximo, né? É assim. Aí Jesus vem nesse evangelho aqui abrir bem o olho da gente com essa parábola, né? E mostrar que a gente é igual a esse empregado aqui. Às vezes a gente lê, quando a gente não entende a palavra de Deus, a gente fica indignado, né? Rapaz, que camarada safado. Teve o perdão, mas não deu o perdão. Mas a gente é do mesmo jeito. A gente é do mesmo jeito. A gente se depara com situações na vida, né? Que você precisa do perdão da pessoa. Tem situações na vida da gente, né? Que a gente passou, que a gente esquece, né? A gente esquece. Isso é em toda a área. Isso é em toda a área. É na área de um favor. A gente precisou de um favor do fulano. Quando é hoje, o favor, o fulano precisa de nós. E nós esquece. A gente esquece o que a gente fez. Totalmente. A gente esquece
né? O que ele fez com a gente lá atrás. Aí a gente vai, não faz. Não faz. A gente é como esse empregado aqui. A gente não faz. A gente dá desculpa e a gente não faz. Muitas vezes a gente precisou de um auxílio, de um hospital, de alguma coisa. Teve alguém ali dentro que precisou arrumar uma ficha, fazer qualquer coisa. Exemplos, né, que a gente sabe que acontece. Tu precisou naquele momento de angústia, de agonia, de não ter vaga, de isso, de aquilo. Mas ali dentro tinha alguém que fez por tu, teve misericórdia de tu. Hoje, você pode até estar trabalhando dentro da área da saúde. E você se deparar com essa pessoa lá na porta do hospital querendo um auxílio seu. E você fazer o quê? Virar as costas. Porque a gente é assim. O ser humano, ele é podre. Ele é assim. Do mesmo jeito daqui. Ele é assim. O ser humano, ele quer receber, mas ele não quer dar. Entendeu? Ele quer receber, mas ele não quer dar. É a mesma coisa. É a mesma coisa de um dia você gostar de alguém e o alguém não gostar de você. Um exemplo, né? É um dos exemplos que mais acontece, né? Assim. E ali lá atrás, tu correu atrás, tu fez por onde, tu queria, tu desejava, tu fazia, a pessoa tava o quê? Cuspindo na tua cara, né? Cuspindo em cima do teu sentimento, né? Em cima do que tu tem. Porque eu acho assim, eu acho que é uma das coisas mais sensíveis que acontece. É você falar do seu sentimento para alguém. É você se abrir para alguém, né? Eu acho que é uma coisa muito séria, é você entregar o seu coração na mão de alguém. Acho que a gente só deveria entregar o nosso coração para Deus. Mas o humano não é bem assim. Então, acontece contigo lá atrás. O tempo passa, tu recupera tudo aquilo ali, né? Aí lá na frente, chega alguém para falar para você. O que você falou lá atrás para alguém, chega alguém hoje para falar para você. O que é que tu faz? Tu lembra que tu fosse esnobado lá atrás? Tu lembra que tu fosse esnobado? Pronto, do mesmo jeito tu trata a outra pessoa. Tu gostou de ser esnobado lá atrás pela pessoa que tu amava, que tu achava que ia viver uma vida? Não. Né? Aí a gente é assim. Aí quando a gente se depara com uma situação dessa mais na frente, a gente faz do mesmo jeito. E acha que está no auge. Que está fazendo o auge. Né? Do mesmo jeito desse aqui. Outro exemplo que a gente pode citar. Uma pessoa, uma família desempregada, né? Você que está aí ouvindo, há um tempo atrás, estava desempregado, precisava de ajuda, precisava de um auxílio, pediu ajuda a cicrana, a fulano da sua família, ninguém ajudou. Ninguém ajudou. Ah, não tenho. Ah, porque fulano é vagabundo, não quer trabalhar, isso, aquilo, outro. Que é o que acontece, né? Pronto. Tu lembra do sentimento que tu tivesse lá atrás, quando tu precisou desse auxílio da tua família? Quando chega mais na frente, aqueles da tua família precisam de tu. Porque é assim, tudo que você fizer com o irmão, você vai pagar lá na frente do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Tu lembra, pronto, uma daquelas famílias tua ali que te esnobou, que não quis saber de te ajudar, um dia pode precisar e vai chegar a você e vai pedir o auxílio. E o que é que tu vai fazer? Tu vai pagar com a mesma moeda, né? Tu vai dizer, agora chegou a minha vez. Não é assim? Agora tu vai chegar a minha vez. E Jesus diz o quê? Aqui. Que a gente tem que olhar, Jesus quer mostrar que a gente tem que olhar para o irmão como se a gente estivesse olhando para a gente. Peraí, lá atrás eu precisei, ela não me ajudou. Mas qual foi o meu sentimento lá atrás de não ter sido ajudado? Né? Por uma pessoa tão importante. Eu vou ajudar porque eu não quero que ela sinta o que eu senti, não. É isso que Jesus diz. É fácil? Não, não é fácil. É difícil. A mesma coisa em qualquer relação.
Qualquer relação, relação amorosa, qualquer coisa. Tu lembra o que tu sentiu quando a pessoa te esnobou, quando a pessoa te traiu, quando fez e aconteceu? A gente quer fazer do mesmo jeito com a pessoa que está ali, né? Do mesmo jeito. Então Jesus vem mostrar aqui que existe o perdão, e se a gente não perdoar o irmão, a gente for pagar com a mesma moeda, Jesus, ele não vai nos perdoar. Você veja que esse empregado, ele agiu de má fé com o companheiro, né? Ele precisou do perdão do patrão para se livrar, o patrão deu perdão. Então ele saiu dali feliz da vida, né? Tô livre dessa dívida. Pronto, vê o sentimento. Eu fico imaginando o sentimento desse camarada. Tô livre dessa dívida enorme, não vou perder minha família e tá tudo ok. Com pouco tempo encontra um que está na mesma situação, que estava na mesma situação que ele. Devendo e sem poder pagar. O que é que ele faz? Nem lembrou da paz que o patrão dele deu para ele. Nem lembrou. Tu não vai me pagar não, velho? Vou te jogar na prisão. Tu só vai sair de lá quando tu me pagar. Né? Aí a palavra diz que os outros empregados, né? Os outros companheiros de trabalho se indignaram e foram contar pro patrão, né? Ah, o senhor aí, ó, liberou a dívida dele e tal. Olha o que ele fez aí com o nosso amigo. Jogou na prisão. Aí a palavra diz que o patrão ficou indignado. Foi lá e fez justiça. Né? Foi lá e fez justiça. Ou seja, a quem a gente não perdoar, Jesus também não vai nos perdoar. Não pense você que você tá com o coração aí pesado. Com o coração pesado de ódio, de raiva, de ressentimento, né? Tem os seus pecados. Vai pedir perdão a Deus. Chega lá no padre, confessa seus pecados. Ah, Senhor, estou arrependido, me perdoe e tal, tal. E aí, você tem a absolvição ali. Aí tu chega lá na frente, tu age totalmente diferente da forma como agiu Jesus contigo naquele momento. Jesus teve a misericórdia de te perdoar. Se existiu realmente o perdão dentro do peito, né? Porque muitas vezes a gente diz, eu perdoei, mas eu não quero ver a cara de fulano. Eu perdoei, mas quando eu vejo fulano numa calçada, eu pulo para outra. Isso não é perdão. Isso não é perdão. Você pode não querer amizade com a pessoa, você pode não querer uma reconciliação se for amorosa, você pode não querer nada, né? Mas essas práticas de estar abominando a pessoa quando vê, isso não existe, isso não é perdão. É sinal de que você está carregando dentro de você ódio, rancor, ressentimento. E isso, meu amor, só vai causar a sua morte espiritual. Essas coisas, esses lixos que a gente guarda no coração, só vai nos destruir lá atrás, lá na frente, quando a gente chegar junto de Jesus. Porque ele pede que a gente limpe o coração dessas coisas. Quando alguém te magoar, pede logo a graça a Deus de perdoar. Reza por essa pessoa, ora por essa pessoa todas as noites, que esse rancor sai do coração. Por experiência própria, eu posso dizer que é uma experiência maravilhosa. Ore e reze pelas pessoas que lhe maltratam, pelas pessoas que lhe caluniam, as pessoas que lhe humilham, aquelas pessoas que são feitas para tirar a sua paz. Reze por ela todos os dias. De preferência, se for gente próxima, pegue uma foto, bote na Bíblia. Olhe e reze e apresente a Deus todos os dias. Que você não vai sentir esse ódio, você não vai sentir essa raiva. Quando você passar num lugar, a pessoa tiver, você vai passar, você vai dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Você só não é obrigado a querer dentro da sua casa. Você não é obrigado a ter uma relação social com essa pessoa. Isso não. Mas de resto, tá de boa. Então Jesus vem dizer,
Se você praticar essas coisas, você vai ter meu perdão todas as vezes que você vier me pedir o perdão, eu vou lhe dar. Porque eu sou misericórdia. Eu vou lhe dar o perdão. Se eu ver, se eu sentir dentro do seu coração que você está falando a verdade, você vai ser perdoado. Agora, você tem que perdoar o irmão. Então, para aquelas pessoas que têm uma ideia formada de que eu morro, mas não perdoo fulano. Eu posso estar num leito me acabando, eu não dou perdão a ele. Ele pode estar num leito, eu já escutei pessoas dizer, ele pode estar num leito, morrendo, esperando o último suspiro, mandar me chamar para pedir perdão e eu não vou. É muita gente assim, cara, muita gente que tem esse ódio, esse ressentimento no coração. Você pode ter certeza que essas pessoas que carregam isso, ela leva isso para a vida, para o futuro. Quem chegar na vida dessa pessoa vai levar toda essa patada que o passado deu. Porque essa pessoa acumulou só coisa ruim, acumulou só coisa mal, né? Só tristeza no coração, lembranças ruins do que fizeram com ela. Ah, porque fulano fez isso, porque cicrano fez isso, porque isso, porque aquilo. Eu não esqueço, eu não vou esquecer nunca, né? É um problema seu, meu amor, né? Você que está se matando, é você que está se matando. Porque você poderia ser uma pessoa melhor, porque cada passo que a gente dá e cada tempo que passa, a gente vai chegando perto de Jesus, a gente vai chegando perto do julgamento, não é isso? A gente vai chegando perto do julgamento, a gente vai chegando perto da vida eterna. E quando chegar lá, Jesus vai nos julgar e vai dizer, peraí, você não perdoou fulano, cicrano, carregou esse ódio pro resto da vida e agora você quer o meu perdão? Claro que você não vai ter o meu perdão. Não tem como eu perdoar você, meu filho. Não tem. Porque você deixou lá embaixo pessoas precisando do seu perdão, né? Pessoas que hoje pesam com a consciência pesada, que você morreu, você está aqui diante de mim, mas a pessoa não pediu perdão, você não deu o perdão, ou muitas vezes a pessoa pediu perdão e você não deu, porque o ser humano, ele tem, todo ser humano, né? Principalmente os que não encontrou isso aqui ainda, a palavra, prepotência, né? As pessoas, elas têm um pouco de prepotência, de arrogância, né? E a pessoa prepotente é uma das piores pessoas que você possa encontrar na vida, né? É aquela que acha que está sempre certo. Eu não erro, eu estou sempre certo. Diante de uma confusão, de uma discussão, o certo é o fulano. Eu comecei uma discussão porque o fulano estava errado. Eu nunca estou errado. Eu sempre estou certa. Não é assim? Rapaz, tu errou nisso aqui, ó, vamos consertar isso aqui. Não, não foi eu que errei, foi você que errou. Então isso é uma deficiência triste, que só leva o camarada pro buraco, só isso, né? O camarada, ele sobe de um jeito, ele se sente no topo de um jeito. Ah, eu sou isso aqui. E se houver a vontade de se arrepender, a vontade de pedir uma desculpa, um perdão, eu já digo uma desculpa, porque perdão é uma coisa muito humilhante para uma pessoa dessa. Mas pedir uma desculpa, ô fulano, desculpa aí, ó, foi mal, né? Eu analisei direitinho e eu vi que o meu ponto onde eu errei tal. Tu me desculpa. Isso é louvável aos olhos de Deus. Principalmente para quem conhece isso aqui, ó. Isso é louvável. Você conhecer a palavra de Deus e você continuar sendo o prepotente que você era. O prepotente, o arrogante, o camarada que não tem humildade nenhuma, né? A vida vai ensinar. Quando chegar no final da vida que tu tiver lá caído numa cama, porque todo velho vai cair numa cama, né? Um dia a gente vai envelhecer, se a gente não morrer antes, vai vir a doença, vai vir tudo. E ali vai acabar toda a prepotência. Toda arrogância acaba ali. Toda prepotência acaba ali. Toda falta de humildade acaba ali.
Principalmente quando você precisa ser... precisa que as pessoas limpem você, né, das suas necessidades fisiológicas. Não tem humilhação pior do que isso. Então é melhor que a gente pratique a humildade de agora. Porque se isso for preciso, a gente não vai ficar tão se sentindo tão mal, tão humilhado, não. Né? Porque vai acontecer. Mas o ser humano, ele tem esse tipo de deficiência da prepotência. Eu sou o cara, eu sou a mulher. Eu não sou mulher de pedir perdão, não, rapaz. Eu tenho uma palavra só. É sim, sim, não, não, minha palavra. Eu não volto atrás, não. Mesmo que eu esteja errado, eu não volto atrás. Jesus vem ensinar aqui, ó. Tudo isso que você carrega, deixe para trás, viu? Deixe para trás. Se você quiser o meu perdão no dia do julgamento, você quiser o meu perdão para poder entrar na vida eterna, você vai ter que perdoar. Então hoje, se você tiver qualquer pendência, peça a graça a Deus e perdoar. Peça a graça a Deus. Se você não quer ir na casa de uma pessoa que você não fala há anos, há tempo, manda uma mensagem, procure saber. Olá, fulano, tudo bom? A pessoa vai se surpreender, claro. Talvez a pessoa não esteja no grau tão avançado quanto a você de humildade. Talvez nem lhe responda, né? Existem tantas pessoas por aí que você manda mensagem e não responde, né? Por quê? Não está no grau de humildade que você está. Não ligue não, Jesus está vendo. Jesus está vendo o seu esforço. Peraí, minha filhinha ali, em cima da arrogância, em cima da prepotência, em cima da falta de humildade, abriu um pouquinho o coração e foi tentar falar com a fulana lá. A fulana não respondeu, a fulana não quer saber, então o pecado está nas costas da fulana. Quando a fulana morrer, que a fulana chegar aqui diante de mim, diante do julgamento, eu vou absorver essa daqui, que teve a humildade de pedir o perdão, né? Não precisa você ir na casa, não. Você só precisa, hoje em dia tem meios de você falar, né, pela internet. Mandar uma mensagem, mandar um emojizinho, um negocinho. Oxe, fulano. E se a pessoa responder melhor ainda? Tudo bom, fulano? Que milagre você falando comigo, né? Pronto. Existiu uma resposta de positivo ou negativo. Mas o importante é que você se livrou daquilo ali. Você vai se sentir super leve. Você vai ver que você vai se sentir super leve. Então a palavra vem falar sobre isso. A parábola que ele fala aqui do rei e do empregado, o rei é ele. O empregado somos nós. O empregado é esse daqui mesmo, que vai pedir o rei o perdão. O rei dá o perdão, é a gente que vai pedir a Jesus o perdão. Jesus dá o perdão a gente. Aí a gente sai de lá, né? Eita, Jesus me perdoou, tô me sentindo leve, tô me sentindo solta. Aí chega lá na frente, tu se depara com uma pessoa que te deve. Se não for num caso de dívida, uma pessoa que te magoou, que te feriu, né? Um ex-marido, uma ex-mulher, que tu tem mágoa, ódio, rancor do passado. Aí tu olha, tu diz, miserável, eu queria ver ele dentro, eu queria ver ele do inferno para dentro, mas não queria ver ele na minha frente. Peraí, tu saiu dali, pediu perdão pelos teus erros. Jesus te perdoou. E por que tu não vai perdoar ele? Por que tu não perdoa teu ex? Por que tu não perdoa a pessoa que te sacaneou? É isso que Jesus vem dizer. E o empregado somos nós. Veja o que o empregado fez. Recebeu a bondade de Deus, né, que era o rei, no caso da história, recebeu o perdão, chegou lá na frente, agiu totalmente diferente do perdão que recebeu, né? Ou seja, além dele vir ensinar hoje que a gente tem que perdoar, seja uma dívida grande, seja uma dívida pequena. Dívida, quando eu falo, não é só de dinheiro, não. É dívida de mágoa, de ressentimento, de coisas que a pessoa faz, de traição, de isso, de aquilo. Por pequena que seja e por grande que seja,
tem que ser perdoado. Se quiser pedir o perdão de Deus e saber e ter certeza que está sendo perdoado, tem que perdoar. Então você vai ter que ir lá atrás, vai ter que rever os seus conceitos. Tem pessoas até que você não tem mais nem contato, mas você pode perdoar no coração e perdoar diante de Deus. Senhor, eu perdoei. Se eu encontrar essa pessoa em qualquer lugar, eu passo e dou um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. A gente tem que pedir essa graça a Deus. A graça de perdoar, porque isso é muito difícil para o ser humano. Não é fácil. Além da graça do perdoar, a gente tem que pedir a graça de olhar para o irmão como se fosse a gente, né? Olhar para o irmão, fazer as coisas para o irmão como se estivesse fazendo para a gente. Antes da gente magoar, antes da gente fazer algo, o que seria se eu tivesse no lugar dele? O que seria se eu tivesse no lugar dela? Como seria? Será que eu gostaria, né, de estar passando por isso? Como eu estou fazendo ela passar ou ele passar? É simples, né? Jesus vem para nos ensinar e a gente está aqui para aprender, né? Aquele que não quer aprender, que acha que a palavra é muito difícil, é muito dura, tchau, né? Tchau, não precisa nem ler e nem tentar entender nada, né? Apesar que eu acho que essa reflexão aqui vai dar o que falar no grupo, né? Porque é uma coisa que a gente vive cheio, né? Cheio de prepotência, de arrogância, de falta de humildade, e cheio e pesaroso de rancor, de ressentimento que a gente carrega do passado, de pessoas que aprontaram com a gente. E aí isso, com certeza, isso vai causar um tumulto. Mas a gente está aqui para consertar, né? E ajudar essas pessoas a se reconciliar e seguir a vida em paz. Não tem coisa melhor do que a gente seguir a vida em paz. Um bom dia para vocês, um cheiro no coração de vocês. Tchau e até amanhã.